Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Pessoal, um pega pra capada pesada aconteceu aqui entre Fabiano Caruana e Alireza Firuza no Outbox Norway Chess 2020. Vamos dar uma olhada que essa partida é demais. Fabiano Caruana de brancas abre com o peão do rei E4. Temos aqui a defesa Caro-Kann pelo menino Firuza. C6, temos D4 aqui pelo Caruana, D5 e F3, a variante fantasia da defesa Caro-Kann. Temos aqui então esse lance aqui protege o peão central. A gente tem essa estrutura bastante incomum de peões. A partida seguiu com G6 aqui pelo Firuza, cavalo C3, bispo G7 e agora E5. Então aí fazendo mais um movimento com esse peão, e o Firuza imediatamente ataca ao centro com o lance C5. Temos aqui F4 protegendo o peão de E5, uma vez que o peão da base vai ser trocado. Temos C por D4, dama por D4, bispo em E6 protegendo o peão de D5, um lance incomum, né? Um lance raro aqui, mas tá tudo certo, afinal de contas o bispo de casas escuras já desenvolveu em fianqueto, então não é um problema o peão ficar em E7. A partida seguiu com cavalo em F3, cavalo C6 atacando a dama, bispo B5 cravando agora o cavalo não pode capturar aqui a dama do Caruana, e agora cavalo em H6 foi jogado aqui pelo Firuza. Temos bispo por C6 cheque, B por C6 e dama C5 aqui pelo Caruana, pressão total no peão de C6, bispo D7 protegendo e agora bispo em E3 desenvolvendo aí o bispo. Temos E6, um lance curioso aqui do Firuza, afinal de contas agora ele não pode mais dar roque, né? É claro que ele sabe disso, ele faz essa provocação aí contra o Caruana. O Caruana segue com o cavalo aqui em A4. Temos cavalo em F5 atacando o bispo, bispo em F2 e agora H5 pelo Firuza. Ele está jogando com esse rei no centro, vai atacando agora na ala do rei com H5. Temos dama C3 aqui pelo Caruana, ele permite agora o roque aqui das negras, mas dá a casa de C5 aqui pro cavalo, né? A partida seguiu com C5, olha que ideia interessante do Firuza, jogando lá Alfa 0, a Lila 0, jogando, entregando o peão aí para ganhar espaço, né? Aqui ele tá abrindo um ataque descoberto no cavalo, praticamente forçando aqui a resposta. Cavalo por C5, o Caruana topa o desafio, cavalo por C5 e agora roque, né? Pelo Alireza Firuza. A gente imagina, pô, entregou um peão, agora vai jogar torre C8, né? Não. Tá sofisticado aqui o menino Alireza, né? Vai jogando aí o roque agora. A partida seguiu aqui com roque pelo Caruana e agora bispo B5 atacando a torre. Torre de F em 1, dama em E7 conectando as torres com pressão no ponto de C5 e aqui A4 pelo Caruana, imediatamente avançando aí com essa maioria aqui de 2 contra 1 na ala da dama. A partida seguiu com bispo C6 e agora B4, vai seguindo aí, vamos criar um peão passado. Além de tudo, B4 apoia aqui o cavalo, né? A partida seguiu com torre de F em C8 e agora tira a dama daí, dama D2, mantendo a defesa aqui no peão de B4, mantendo um olho aqui nas casas de F4, D4, E3, né? E saindo aqui da coluna da torre. A partida seguiu com bispo em E8 e agora C3 simplesmente. A5 pelo Firuza atacando aqui essa estrutura de peões do Caruana. Temos H3, bispo em F8 e agora rei em H2 aqui pelo Caruana. Temos dama em C7 e agora G4. Então o Caruana agora vai atacando na ala do rei. Olha que interessante essa abordagem do Caruana, jogando nos dois lados do tabuleiro. O cavalo está atacado do Firuza, cavalo aqui em G7 e agora torre G1, quem diria, né? O Caruana desviou todas as atenções para a ala da dama e está soltando a mão na ala do rei agora. Temos A por B4, C por B4 e o Firuza vai para mais um lance de Lila 0 aqui, faz o lance D4, avançando esse peão no meio de leões aqui, né? Um peão jogou a carne aí no meio de leões. O Caruana aceita o desafio, bispo por D4 e captura com isso o segundo peão aí gambitado do Firuza. E a partida segue com torre D8, agora cravando aqui o bispo. Seguimos com cavalo em E4, uma manobra muito interessante aqui do Caruana, de olho na casa de F6. A partida seguiu com bispo C6, colocando pressão nessa diagonal de casas claras. Bastante interessante a ideia do Firuza, né, de abrir ali, de entregar os peões para ganhar atividade para as peças.
Mas agora o Caruana segue com torre de A em C1, cravando aqui o bispo. A partida seguiu com dama B7, saindo da cravada, pressão total nessa diagonal. Caruana segue com cavalo em F6, esse lance vem com cheque. Rei H8 e agora o que fazer, né? Aqui muita gente pensaria em tirar o cavalo daí, mas o Caruana vai para o melhor lance da posição, o surpreendente lance F5. E aqui o Caruana mandou muito bem de fazer esse lance. O Firuza já está também com o tempo curto, né? A posição fica bem complicada, bem difícil de jogar depois desse F5. E aqui o que ele está querendo, né? Ele está querendo dar checkmate, né? Então é só isso, né? Então aqui o Firuza tem que fazer alguma coisa em relação ao checkmate aí. Segue com o cavalo em E8. Agora o bispo fica protegendo a casa de H6. E agora? É hora de tirar o cavalo? Nada disso. Caruana segue aqui com F por G6. Olha que loucura. Temos aqui bispo por F3 ganhando peça. E agora G por H5 aqui pelo Caruana. Ele está ameaçando aí tudo na ala do rei. Está abrindo tudo, avançando. Temos F por G6. E agora H por G6 e bispo G7. Tentando parar tudo aí na ala do rei. Mas agora o Caruana segue firme com dama em F4 de olho. Agora na casa de H4 a posição é dificílima, dificílima. E aqui o Firuza tenta um recurso, que é o lance torre por D4, evitando então dama em H4. Temos aqui dama por D4 e agora bispo em H6. Foi jogado aqui pelo Firuza, dama H4 e dama G7, protegendo agora o bispo. O Caruana segue com torre de F aqui em C1, atacando o bispo em E2, contra-atacando a torre. Torre em F2, atacando o bispo em D3 e agora cavalo G4. Que bomba, não dá para mais salvar esse bispo aqui de H6. A partida segue com bispo por G6 e agora cavalo por H6 aqui pelo Caruana. O Caruana já está com material a mais, pressão total na posição, ameaçando todo tipo de descoberto. O bispo do Firuza não pode jogar. A partida seguiu com dama por E5, cheque torre G3, cobrindo. Dama em H5, desesperadamente propondo as trocas. E aqui o Caruana vai para uma sequência simples e efetiva. Se você quiser dar pause aqui e pensar o que jogar, será que você consegue encontrar um plano bacana aqui? Tem muitos planos aqui legais, né? Mas enfim, se você pensou aqui em jogar com dama E7 ou dama D4, parabéns, né? Você é um jogador de ataque. Mas se você pensou em simplesmente trocar aqui, você também está no caminho certo. Por que não simplificar, não correr riscos e já ir para uma posição vencedora, né? Então o Caruana segue aqui com dama por H5, bispo por H5, torre em F8, cheque, o ponto todo dessa posição. Agora o cavalo aqui não consegue sair, senão está caindo a torre. Bom, no momento até conseguiria, né? Com o cavalo aqui em C7, mas agora é cheque. A partida seguiu com rei em H7 e agora cavalo aqui em F7. E com isso, né? E com isso aqui, as brancas estão ameaçando simplesmente checkmate, né? E aqui fica difícil de evitar isso, né? Por exemplo, se as pretas tentarem cavalo C7 aqui, não foi o lance jogado, aqui o Firuza acabou capturando o cavalo, mas se cavalo C7, na expectativa aqui de defender, seguiria aqui com cavalo G5 cheque. E aqui a coisa é complicada, né? Se jogasse rei G7, estaria vindo cavalo por E6, olha que bonito, né? Dando cheque, e aí se cavalo aqui por E6, opa, na verdade é um cheque duplo, desculpa, né? Então nem tem aí essa, eu tava pensando que ia ganhar a torre aqui, né? Mas na verdade não, aqui é um cheque duplo, rei H7, aí estaria vindo torre aqui em G7, rei H6, torre F6, cheque, bispo aqui em G6, torre de F por G6, consequência vencedora aqui, não precisa nem continuar, né? Vai ter checkmate mais 2, 3 lances aí. Então, cavalo F7, aqui não dá para jogar cavalo C7, o Firuza segue com bispo por F7, torre por F7, cheque, rei H6, e aqui simplesmente torre F8, né? Indo para uma sequência vencedora, depois de rei H7, torre de gen G8, e nessa posição aqui, a Alireza Firuza abandona aí a partida, não tem mais como, né? Perdeu peça aqui. Ô Rafael, por que ele perdeu essa peça aí e jogou rei H7? Por que não jogou cavalo aqui em C7 direto para não perder peça? Bom, aqui estaria vindo... aqui as brancas estão ganhando de qualquer jeito, né? Dá até para trocar, vai. Eu ia fazer algum tipo de continuação aqui. Vai trocar, vai ficar com 2 peões passados e conectados, né? Não tem cabimento jogar uma posição aqui como essa, né? Vamos jogar qualquer lance aqui, é bom, né? Não precisa nem pensar muito aqui. Cavalo C7, B6, cavalo A6, por exemplo, tentando segurar tudo aí. Dá para seguir com B7, rei H7, torre B3 aqui, ó, simplesmente. Não sei nem se esses são os melhores lances, mas já são suficientes para ganhar, né? Cavalo B8, por que não jogar um A6, né? Pronto.
cavalo por A6, pronto. Isso aqui não deve ser a melhor sequência, mas já ilustra que é uma posição vencedora, né? Por isso aqui, que tanto faz aqui, o Firuza fez qualquer lance, na verdade, rei H7, veio torre aí de gente 8 e o Firuza abandonou, né? Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com e olha só, né? Caruana 97,7% de precisão, Firuza 92,8%. Foi menos preciso, mas a gente vê que realmente o Caruana dominou a partida inteira, né? Ele foi ganhando aqui, ó, pouco a pouco, vantagem. O Firuza foi tentando aqueles gambitos lá, não foi dando muito certo, né? Ele não é o Alfa Zero, não é a Lila Zero. Ele tentou jogar, juro que parece, né? Você olha assim, são lances de efeitos. Você fala, nossa, caramba, Lila Zero vai ter compensação 30 lances depois. Mas ele não conseguiu achar essa compensação, né? Mas foi bem interessante aqui, brincadeiras à parte, né? Eu gostei muito dos lances aqui do Firuza, né? Achei que ele foi bem... Foi para uma abordagem bem interessante. E6 aqui foi ousado demais, né? Por que não da Roque simplesmente, né? Primeiro da Roque, depois da Roque, aí manda um cavalo F5 aqui, bispo F2, H5, poderia seguir mais ou menos como seguiu na partida, né? Mas com o rei seguro, né? E6 foi uma provocação aí para o Caruana, mas tudo bem, seguiu o cavalo A4, cavalo F... Vamos ver mais algum outro momento crítico aqui, né? Aqui o Firuza vai para essa ideia aqui, interessantíssima por sinal, de jogar C5. O Caruana aceita cavalo por C5 e o Alireza Firuza abusa aqui com o Roque. Aqui ele abusa, né? Aqui se ele joga de repente simplesmente torre aqui em C8, ó, dama D2, por enquanto o cavalo está protegido, bispo F8, por exemplo, botando pressão na posição, cavalo B3, dama C7, a gente pode ver que pelo menos aqui as pretas têm alguma compensação, né? Já conseguiram bastante atividade. Depois de C3, por exemplo, dama C4, as brancas não dão mais Roque, né? Então assim, aqui a gente já poderia dizer que o Firuza tem alguma compensação aí, né? Mas depois de Roque aqui, realmente é muita ousadia, né? Querer uma compensação muito a longo prazo, né? Se é que existe. E aqui o Caruana, então, fez o Roque, né? Depois de bispo B5, foi indo embora, né? Torre F1 e tal. Bom, o que mais a gente pode falar? Aqui, depois de bispo D4, o Firuza seguiu com torre em D8. Aqui... o que ele fez? É o segundo gambito, né? Aqui ele faz o segundo gambito, que, pessoal, também é interessante. O problema é que a continuação do Firuza não foi à altura, né? De uns gambitos tão sofisticados, né? Porque aqui, depois de bispo por D4, se o Firuza joga, por exemplo, bispo por C5, enfraquecendo a defesa de A4, seria uma continuação interessante. Bispo por C5, bispo por A4, recuperando um dos peões gambitados, ficando com apenas um peão a menos, e uma compensação interessante, né? As peças estão bem enfileiradas, são bispos de cores opostas. Eu acredito que aqui teria bastante jogo, né? Mas realmente torre D8 aqui foi muita ousadia, né? Continuou querendo compensações aí de longuíssimo prazo. Veio o cavalo E4, bispo C6, torre de A em C1, dama B7. Mas eu acho que o ponto todo, né, o que coroa aqui o Caruana, né, essa sequência que ele viu com F5 aqui foi sensacional, né, ameaçando o mate e tal. Então, a partir daqui, as brancas já estão completamente ganhas, né? O Firuza tentou aí tudo que ele podia. Realmente, ele conseguiu abrir aqui colunas para ele poder jogar. Ele fez pressão, colocou forte pressão nessa diagonal. Mas o que acontece é que o Caruana já estava muito atacando na ala do rei, né? Aí veio F5, já não dá mais aqui. Realmente, cavalo E8, F por G6, bispo por F3, G por H5. Muito bonita essa sequência, né? F por G6. Aqui talvez o Firuza pudesse ter considerado aqui cavalo por F6. Ainda assim, as análises mostram que as brancas teriam condições de ganhar. Cavalo por F6 tentando eliminar aí um atacante, né? E por F6, rei G8, estaria vindo dama G5. A dama G5, né? Ameaçando todo tipo de sequência aqui. É bastante difícil agora para as negras jogar aqui. Então aqui praticamente força o lance bispo D6 dando cheque. Aqui não funcionaria, por exemplo, mais torre por D4 nessa situação por conta de G por F7, e aqui é um cheque duplo, né? Não daria para as pretas capturarem o peão, teria que jogar rei H7, dama G6, rei H8 e dama G8 mate. Então por isso que aqui nessa sequência, né, praticamente forçado aqui o Firuza teria que jogar cheque, né? Aí depois poderia cobrir aqui com bispo E5, bispo por E5, dama por E5. E aqui, né, o Caruana estaria com uma peça a menos, mas por conta desses peões a mais aí, peões passados e ataque contra o rei do adversário, o Caruana estaria melhor, estaria ganho. Mas o Firuza poderia tentar os truques aqui, né? Torre D2, o rei está exposto, né? Rei G3, torre A D8.
torre C7 atacando a dama, atacando em F7, por exemplo, dama B6 atacando aqui a torre, poderia ter suas chances, né? Dama C5 evitando aí tudo isso, dama por C5, torre por C5, e a gente teria essa posição aí, o Caruana com uma peça a menos, mas com muitos peões a mais, né? Provavelmente ele venceria aqui, mas teria ainda jogo, torre 2D3, rei F4, bispo E2, torre G2, bispo D1, A5, né? E o jogo poderia ir embora com chances melhores para as brancas, mas com muito jogo, né? Agora realmente depois aqui, ao invés de cavalo por F6, G por F6, deixou a entrada do Caruana, né? H pro G6, bispo G7, dama F4 foi muito forte, né? Aí teve que realmente jogar aqui. Bispo por F6, por exemplo, já não adianta, né? E por F6, isso aqui é monstruoso, né? Isso aqui realmente é monstruoso, vencedor para as brancas, né? Legal demais essa partida, bem bonita, bem tática, o Caruana na hora certa ali. Eu gostei que ele desviou, né? Ele jogou na ala da dama, de repente mandou um ataque na ala do rei. Eu gostei que o Firuza tentou esses gambitos aí, acabou não dando certo. Partida assim que a gente gosta, né, pessoal? Beleza, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço aí para todos vocês e até a próxima. Valeu!